Olá, sejam muito bem-vindos a mais uma live especial aqui na TV AD Belém e na rádio AD-FM 88.7. E é claro que trouxemos aqui um tema importante e relevante para todos nós, todos vocês que estão aí acompanhando através do rádio, através do canal do YouTube. Esse assunto, tenho certeza, que vai mudar a sua forma de pensar a respeito deste tema. Hoje nós vamos desmistificar mitos sobre o transtorno do espectro do autista, o TEA. Um assunto que está bombando aí, que muitos estão falando, está em alta, que é sobre o autismo. Mas ainda existem muitas coisas, muitas verdades que não foram expostas ou não chegaram de forma clara para muitas pessoas. Então, existe aí um pouco de preconceitos, digamos assim. E hoje eu trouxe para bater um papo com a gente aqui a Sandra Santos, que é uma psicopedagoga, mais conhecida como Tia Sandrinha. Ela dá palestras sobre esse assunto, é professora e vai nos ajudar a entender bastante sobre este assunto, sobre o autismo. Mas antes a gente vai bater um papo aqui com a Ana Célia Pimentel, que é mãe de um autista e tem muitas experiências para compartilhar, desafios superados. E eu acredito que muitas mães, mães de autista, aí, vai se identificar com essa história e vai poder compreender também e aprender também com as experiências da Ana, que também trouxe seu filho Robert Pimentel. A Ana Célia Cruz trabalha aqui na Igreja Assembleia de Deus, Ministério do Belém, há 5 anos. É mãe de Jéssica Pimentel e também do Robert Pimentel, que foi diagnosticado com autismo há 20 anos. Casada com o José Robson Fernandes, congrega no setor 11 de São Mateus. Ela vai contar um pouco sobre as suas experiências, contar um pouco da sua história. Tudo bem, Ana? Tudo. Como você está? Tudo bem. Que bom. Ana, antes de começar, quero falar um pouco sobre quem é a Ana Célia. Antes da gente entrar aqui nas perguntas, conta para a gente um pouco sobre a Ana Célia. Olha, eu me considero uma pessoa que sofreu muito na vida, já esteve morando em vários lugares, assim, passou por muitas dificuldades, né? Enfrentei muitos problemas da vida e assim não tive muita chance de estudar, de ir além, mas me considero uma pessoa que é uma guerreira e que venceu. Me considero vencedora em tudo que eu passei. E você estudou, profissional em alguma área? Eu estudei até o 6º semestre de pedagogia. Ah, legal. A gente está aqui também com o Robert. Tudo bem, Robert? Tudo. O filho da Ana, diagnosticado com autismo, e ele vai também contar um pouco das experiências dele, não é isso mesmo, Robert? Isso. Ana, há 25 anos atrás, no final da década de 90, ainda não existia políticas de saúde pública que vigoram hoje. Como foi criar o Robert diagnosticado com autismo numa época onde não se falava muito e que você também não tinha essa compreensão? Explica pra gente como que foi essa descoberta e quais os maiores desafios que você enfrentou. Foi muito difícil. Porque na época que ele nasceu, não se ouvia falar nesse assunto, né? Então, assim, todas as crianças nasciam, mas ninguém assistia o comportamento da criança em si para diagnosticar alguma coisa. Era mais resultado de exames, né? Hoje é estudado sobre o comportamento da criança, né? Então, eu notei assim diferença nele, mas eu não achava que era nada sério. E ele tinha mais ou menos que idade, quando você percebeu que havia algo diferente no Robert? Quando ele nasceu, ele já demorou para chorar. Aí, quando ele estava com 2 meses, ele olhava muito fixamente para as pessoas. A gente pegava ele no colo, ficava olhando, ele ficava com o olho fixo. E ele tinha mais ou menos que idade? 2 meses de idade. 2 meses? Isso. Aí, com 10 meses, eu notei a inteligência dele. Eu andava com ele no colo. 10 meses? Eu andava com ele no colo. Quando eu chegava lá na frente, ele estava com 2 objetos na mão, que ele já tinha pegado no caminho. Já tinha pego em algum lugar? E quando ele estava com 10 meses, eu peguei ele descendo da escada. Nós temos uma escada caracol.
E ele desceu todos os degraus, já estava no último degrau, já agarrado nos degraus, sem ter aprendido nem a andar. Nossa, ele foi engateando. Foi segurando e descendo e tomando todo o cuidado para não cair. Eu imagino o seu coração nesse momento que viu a criança. Foi assustador, mas eu percebi o cuidado que ele tinha consigo ali, e ser uma criança diferente da minha filha, por exemplo. Minha filha já caía da cama, era mais estabanada. E ele não. Ele era mais cuidadoso. Aí, a partir dali, você já percebeu que ele era diferente. Aí, a partir dali, eu comecei a observar ele não queria olhar no olho. Então, ele sorria, brincava, assim, a gente brincava com ele, ele sorria. Só que ele virava o rostinho, assim. Quando a gente olhava no olho, assim, ele mudava. Isso. Aí você também já começou a achar diferente. Isso. Aí, quando ele começou a andar, ele não parava quieto, ele era hiperativo, né? Ele era bem agitado. Muito. E ele começou a dar ensaiou a fala. Com 1 ano e pouco, ele ensaiou a fala. Mas tudo na linguagem do T. Como que? Tipo, você lembra de algumas palavras? Ele começou a cantar, né? Tinha aquele hino do Júnior. Há muitos feridos. Aí ele começou... Sempre na melodia certinho? Isso, na melodia, no tempo, certinho. Bem bonitinho, só que na linguagem do T. E ele já tinha um gosto musical, gostava da música, já chamava a atenção dele. O pai dele cantava muito, porque o pai dele ensaiava em casa. O pai dele é musicista. Isso. Então, ele ficava ali ouvindo o pai e aí ele pegou gosto ali pela música, né? E o autista em si, eles gostam muito da área de exatas. E a música é uma coisa exatas, né? E é arte, né? Eu não imaginava que... Aí ele era hiperativo, eu não achava que tinha nada de anormal. Achava que ele era criança elétrica só. E aí ele foi para a escola. Com 4 anos, eu coloquei ele no pré. E aí a professora pediu para que eu levasse ele no psicólogo e no fono. Isso ele tinha quantos anos? 4 anos. 4 anos. Mas porque ele só falava na língua do T. Aí Ou ele só cantava? Só cantava, não falava quase nada. Não falava, não tinha um diálogo? Não. Não pedia nada? Não, ele pegava as coisas, né? Que nem ele fazia com os objetos, que eu levava ele no colo e ele já trazia, né? E ele tinha uma seleção, assim? Era objetos específicos? Caneta, essas coisas pequenas. Se eu tivesse aqui, ele queria pegar as coisas assim, sabe? E levar. Mas, assim, eu não achei isso anormal demais. Eu achei que ele era tinha um grau de inteligência só. Aí, quando ele estava com 4 anos, como ele dava muito trabalho, ele era elétrico, eu achei que era só porque ele era uma criança, né? Normal. Aí a professora não deu conta da sala com ele. Porque ele não parava sentadinho lá como as outras crianças. Não, ele ficava correndo, empurrando cadeira e elétrico. Aí ela falou, mãe, nós vamos receber seu filho, mas temos que fazer um trato. Você vai procurar um psicólogo e um fono. Porque a gente precisa saber se ele escuta. Porque eu falo com ele e ele não atende o que eu falo. Ele não atendia. Eu falo, senta aqui, ele não senta. Então, ela começou a ver coisas que eu, como mãe coruja, não via. Entendi. Entendeu? Foi na fase da escola que aí veio a descoberta. Que veio Hoje, se fosse hoje, eu já descobriria bem antes, porque já é assistido o comportamento do bebê. Né? Um bebê autista já é muito mais, claro, descobrido do que naquela época. E hoje tem as redes sociais, é um assunto que está em alta, todo mundo... eu sempre vejo ali nas redes sociais, eu me interesso bastante sobre esse assunto, e sempre tem algum post, alguém, um especialista da área falando, pessoas que são autistas, contando um pouco de como se comporta, e a gente já consegue identificar justamente por conta do grau, né? Tem uns autistas que têm um grau mais elevado, outros não, e aí para não gerar aquele desconforto com a família, para compreender a própria criança. Então, eu vejo que ali nas redes sociais eles mostram bastante detalhes que você consegue olhar e perceber que é uma coisa criança. Coisa que não existia. Naquela época não tinha rede social. Na sua época não existia. Não tinha nem a rede social. E aí você, com a ajuda da professora que... Foi, mas eu não aceitei. Não aceitou? Não. Eu passei ele no médico, o médico falou para minha irmã, que minha irmã trabalhava, né, com o médico, e falou assim, eu tenho quase certeza ou certeza de que seu sobrinho é autista.
Aí ela veio falar comigo, eu briguei com ela. Você brigou com ela? Briguei, falei, não é autista. Autista ele fica só sentado e balançando. É só isso que faz um autista. Era isso que eu pensava. Era isso que você pensava? Porque a gente lida com preconceito, mas nós também temos preconceito. Sim. Porque a gente tem um conceito anterior ao que a gente conhece. E a gente pensa que é daquele jeito que a gente pensa. Exatamente. E uma outra coisa que a gente tem de preconceito aqui com a gente não vai acontecer. Nós não vamos ter na nossa casa, na nossa família, nenhum problema ou ninguém precisando de uma ajuda ou acompanhamento. A gente pensa que isso acontece na casa dos outros. Até hoje ainda existe um preconceito muito com quem faz terapia. Né? Quem faz terapia, não, você tem problema. Imagina ser mãe e descobrir um diagnóstico. É inaceitável. Na sua época, que era. Se hoje eu percebo bastante desinformação, imagino na sua época. Naquela época era muito pior. Muito pior. Porque eu mesma eu não cheguei a receber um diagnóstico verbal. O seu filho é autista. Eu percebi, eu descobri o diagnóstico porque eu peguei o laudo. Mas a doutora não teve coragem de me falar. Sério? Já por causa do choque, né? Porque a gente entra em negação. Eu podia brigar com ela. Eu acho que a doutora já deveria ter vivenciado esse tipo de comportamento, de situações, e aí não quis Você falar. vê como era a ignorância era tão grande, né? Que causava até medo nos especialistas. Então, assim, e os tratamentos que não tinham também? Nós não tínhamos especialistas, eram poucos. A gente tinha a Associação Amigos do Autista, a AMA, que era assim, referência. Mas era muito difícil conseguir uma vaga. Não, ainda mais naquela época, né? Também tem essa questão. E assim, a palavra inclusão começou a ser usada naquela época. Não existia inclusão antes, inclusão social, não existia antes. E eu acredito que naquela época a inclusão eles tratavam mais de crianças com problemas auditivos, síndrome de Down. Locomoção. A síndrome de Down já estava bem na frente já. O Down já era bem mais era comum assim, você via mais crianças com Down. Autismo já não tinha como identificar. Eu acredito, Ana, que era até porque os pais não conseguiam estar em locais públicos, as escolas já era difícil também. Eu acredito que seria por esse. E também as redes sociais, né? O meio de informação também ajudou bastante a divulgar e a entender o que é um TEA, né? Exatamente. E nesse período que ele foi para a escola, como que foi? A professora te falou, fez um trato contigo para você procurar um especialista, a médica diagnosticou. E aí, ele continuou, ele permaneceu na escola? Deu para dar continuidade no estudo dele? Deu. Assim, ele ficou mais uns meses apenas. Aí teve um episódio de violência. A professora azunhou ele, né? Que queria segurar ele e aí não conseguia. E ele chegou em casa azunhado. Aí eu liguei para a diretora, conversei com ela e tudo. E ela falou que ele teve uma crise e ela não soube lidar com essa situação. Não, ele não tinha crise. Era o jeito dele, né? Mas é que ela queria que ele ficasse parado. Mas ele tinha hiperatividade. Uma pessoa hiperativa não fica parada. Sim. E ele, uma criança de 4 anos, não controla. A hiperatividade é possível controlar. Mas aí eu falei para ela, olha, ela falou que ele se mordeu. Eu falei, não, ele foi azunhado. Aí ela viu que eu percebi a verdade, aí ela falou, mãe, eu vou dar aula para o seu filho pessoalmente. Aí a diretora passou a dar aula para ele pessoalmente. Que legal, que bacana dessa diretora. Foi, e aí muito ele bom. Conseguiu desenvolver, a fala melhorou, ele conseguiu dialogar mais, que você falou que antes ele mais cantava na língua do T. E aí ele saiu dessa fase. Foi, saiu dessa fase, mas a fala ele parou de falar. Ele parou de falar? Parou. Eles têm essa coisa de regredir. De acordo com as coisas que acontecem, né? Uhum. Às vezes eles regredem. Se alguém gritar, por exemplo, com eles cala a boca, eles podem calar. Eles atendem tem medo de falar, porque eles são assim, eles são concretos, né? Se você dá uma ordem para eles, eles seguem aquilo. Aí eles não sabem quando tem que voltar a falar. Você está entendendo? Entendi. Até agora a gente falou sobre o Robert, né? Como que foi o desenvolvimento dele, como que foi essa ida para a escola, a fala, né? Mas eu quero saber da Ana, a Ana mãe.
como que você se sentiu? Qual foi o maior desafio para você como mãe, ter que aprender a lidar com seu filho, aprender a viver no mundo dele, a compreender ele? Olha, o que foi mais difícil para mim foi desistir do futuro que eu pensei que ele tinha. Então, a gente passa por um luto. A gente vai, enterra o que a gente pensou que seria. Na verdade, ninguém vai ter o que pensa que, né, que vai ser. Nenhum filho vai ser o que o pai ou a mãe quer que seja. Mas na maioria das vezes, os filhos nunca, nunca seguem o sonho que a gente projeta para eles. A gente põe uma expectativa do nosso filho ser médico, engenheiro, e aí ele quer ser artista. Exatamente. Mas quando é autista, você já vê logo na infância, você já vê que não será mesmo, né? Você não tem uma ideia de como será. Você imagina que você vai cuidar para sempre. É um futuro incerto, né? Você não sabia exatamente como seria esse futuro. Sobre casamento, sobre profissão, independência, sobre preconceitos, essas coisas você imagina que aquilo que você sonhou não será como você. Então você fica triste, né? Você fica bem para baixo, aí você passa por um processo de depressão. Você passou por esse processo? Passei por esse processo. E ele tinha mais ou menos que idade? Ele, a partir dos 8 anos, aí eu comecei a desenvolver uma depressão. E você recebeu esse diagnóstico? E como eu que recebi foi? O diagnóstico com 4 anos, aí comecei a tratá-lo. Aí, conforme ele foi tratando e não evoluía, e aí eu comecei a ficar desesperançosa. Porque, como a gente não tinha nenhum conhecimento sobre isso, a gente imaginava sobre cura, sobre uma melhoria espetacular, sonhava em ele ser uma pessoa normal na sociedade, sabe? O sonho da gente voltar, sabe, à vida e a gente realizar. Então, quando eu vi que não ia realizar aquilo, aí eu comecei a sentir realmente muita tristeza. E eu não sabia lidar, porque a hiperatividade dele era muito forte, ele riscou a casa toda, ele jogava as coisas na rua, ele gritava na rua. Você não saiu para o mercado de trabalho? Você não. Preferiu ficar em casa para cuidar do Robert, certo? Certo. Porque por medo? Porque você acha porque que não as dificuldades eram conseguiu muitas. conciliar? Não consegui conciliar. Porque eu não tinha apoio, assim, e eu também não demandei isso para ninguém, não pedi apoio. Eu achei que era meu, que é um desafio meu, né, do meu esposo, da minha casa. Você tomou tudo para si, né? Sim. E eu não queria, assim, incomodar ninguém, né? Já que era uma responsabilidade minha. E na sua época não tinha a rede de apoio? Hoje eu vejo que tem muito essa rede de apoio de mães de TEA. Eu tenho uma amiga que ela me mostrou o grupo, um monte de mães se ajudam e tem toda legal. Na sua época você não teve esse tipo de recurso? Não. E como que você fez para sair dessa fase de depressão? Até porque o Robert precisava ali de você, ajudando e apoiando. O esposo, acredito que auxiliou bastante nessa fase. Bastante. Olha, eu fiz terapia, né? Onde ele se tratou, eu levei ele para um posto, né? Onde atendia, né, os autistas. Mas o tratamento em si era só tratamento de cuidados pessoais, sabe? Só TO, terapia ocupacional, né? Então, eu fui levando ele, só que à medida que foi tratando e não foi melhorando, eu fui evoluindo na depressão. Mas logo elas disponibilizaram psicólogas para nós. Para os dois? Mais para mim. Mais para você? Porque ele não ficava quieto. Ah, tá. Então, aí eu passei 3 anos com a psicóloga, em grupo. As outras mães foram embora, elas não entenderam como era o processo de trabalho da psicóloga, como que funcionava, né? Uhum. E eu insisti, eu fiquei. E foi muito bom. Você ficou quanto tempo nesse período? Fiquei 3 anos. 3 passando. anos. Para você, foi ali onde teve aquele ponto de diferença na sua vida? Fez onde muita tudo diferença. Mudou. Onde tudo mudou. Porque a partir dali eu comecei a me ver realmente como alguém que poderia mudar as coisas, mudar a minha percepção, o meu sofrimento, porque a gente sofre muito, né? E ajudá-lo, né? Como se colocando no lugar dele. Que ela me ajudou, o que é principal no autista é aceitá-lo como ele é.
A partir do momento que você aceita o seu filho, a sua filha, as coisas começam a mudar. Aí você passa a ter um crescimento, tanto na relação com ele, como consigo mesma, pelo que você está passando. Porque a gente sofre muito, é muito difícil. Mas essa terapia te ajudou a compreender e a entrar no universo do Robert, a conseguir melhorar até a questão da vida profissional, do que ele tem realmente um talento, porque eu fiquei sabendo que ele tem um talento aí que todo mundo que é invejável, né? Com muitos musicistas, o pai dele é musicista, certo? Adoraria ter esse talento que o Robert tem, que é um ouvido absoluto. E aí ele já tocava instrumentos, somente de ouvir? Isso, ele aprendeu sozinho, só de ouvir. Você falou que ele teve uma idade aí que ele tocou a... Foi. A gente teve um episódio que a gente foi convidada para um casamento de um amigo do pastor, né? Filha do pastor. E a gente levou ele para o casamento. E ele ouviu a marcha nupcial, ele tinha 5 anos de idade. Ele ouviu a noiva entrando, né? Com a marcha, e a noiva saindo com a marcha. E a gente chegou em casa, foi dormir. Quando era umas 9 da manhã que a gente estava acordando, era um sábado, a gente acordou com o teclado dele tocando a marcha nupcial. Nem acreditou? Não, porque ele ouviu só 2 vezes, ele ouviu só aquelas 2 vezes. Ele tinha a memória dele impressionante. Nós descemos as escadas assim, impressionados com ele tocando. 5 aninhos. 5 anos de idade tocando a marcha nupcial. Que legal. Aí vocês investiram na música. Aí meu marido, ele comprou esse teclado, deixou ele tocando, depois ele foi trocando os teclados, né, para uns teclados mais avançados. E, assim, no meio social, você, evangélica, né, da Assembleia de Deus do Belém, você levava o Robert, assim, para participar dos cultos, dos ensaios, já que ele gosta muito da música, é um musicista, vamos falar assim, por ter um ouvido absoluto e conseguir ali tocar. E ele teve esse contato com a igreja, com os grupos da igreja? Ele teve, e assim, ele foi assim introduzido mesmo assim no grupo a partir da melhora. Depois que ele teve um acidente, né, de moto, ele foi atropelado e precisou ficar 3 meses, né, com gesso. Era um gesso da cintura para baixo. E aí, a partir dali, ele começou a controlar a hiperatividade. Nesse momento que veio aí, foi um divisor na vida dele, na verdade, né? Porque tirou essa questão dele ser muito agitado. Foi. Porque, assim, ele era muito agitado e não sabia lidar com a hiperatividade dele. Então, a partir daí, ele teve que pedir, se comunicar no verbo, né? Que ele não sabia usar o verbo. Ele não sabia falar eu quero. Ele falava ele quer, sempre na terceira pessoa. E a partir daí ele começou a ler um dicionário e começou a usar o eu. Eu quero água, eu quero isso. Aí ele começou a se controlar. E ele teve que se controlar porque estava engessado, não tinha o que fazer. Não tinha como se mexer. Não. Olha que interessante. Ele precisou parar essa questão da hiperatividade dele, precisou ser freado ali para ele conseguir um diálogo, conseguir entender, compreender o ambiente familiar, porque ele percebeu que eram os verbos que vocês usavam e passou a dialogar mais, certo? Foi. Isso ele tinha quantos anos? Aí ele já estava com 13 anos. 13 anos de idade. E aí isso facilitou ele também a viver ali em comunidade, na igreja, com os grupos ou não? Facilitou. Ainda teve aí um processo? Teve um processo ainda para ele ser aceito. Porque ele era diferente, ele se comportava diferente. Então tinha um preconceito. Eu tive que lidar. Adolescentes, né? Eles têm preconceito de qualquer jeito, imagina. Com preconceito. Mas eu tive que entender. A gente tem que entender. Porque, assim, eu tinha preconceito. Por que eu posso, né? Por que eu vou julgar quem tem? Se eu tinha. Sim. Eu não sabia nada sobre autismo. Então, e teve que aprender. E fui aprendendo. Então, eu tive que entender que as pessoas não sabem tudo. Que não é uma maldade, né? Porque muitos levam como uma maldade, que a pessoa está fazendo aquilo porque é mal. Levava e não dessa forma. É a falta de informação mesmo. Meu desafio era lidar com ele e lidar com as pessoas. Eu tinha que entendê-las. Muitas pessoas me diziam para me dar uma surra nele, por exemplo. Achavam que era falta de educação. Teve pessoas da minha família que disse que ele era demônio. Então, olha só.
A falta de informação que faz com o ser humano, né? Teve criança que falou, tia, ele é doido? Perguntando. Uhum. E eu tive que ter paciência para explicar, não, tal, e explicar o que se passava. Porque para eles também, a informação também, eles não têm. As pessoas não são preparadas para tudo. Eu não era. Sim, ainda hoje eu percebo em algumas pessoas, eu acompanho bastante em redes sociais, pesquiso bastante sobre o assunto, mas ainda encontro pessoas no meu convívio, assim, no trabalho na igreja, que eles não entendem nada. Eles acham que a criança está fazendo porque quer, porque fez escândalo porque os pais não controlam, e tudo isso. E não consegue conviver por falta de informação. E olha que informação hoje tem de sobra. Mas Verdade. ainda assim... eu percebo que há um público aí que acha que conhece, mas não conhece. Né? Porque hoje a gente tem até os autistas que foram diagnosticados aí depois de adultos. Exatamente. E não sabiam que eram autistas. Exato. Tem muitos mitos sobre isso, né? Mas isso é real. Conheço pessoas que realmente têm um diagnóstico pelo médico e descobriu depois dos 30. Então, assim, percebeu. Isso foi bom, por quê? Receber o diagnóstico faz a pessoa compreender muitas coisas das quais ela não evoluiu, ela não conseguiu, e ela achava que ela era ruim. E não é. Sofrimento só interno. uma maneira diferente de lidar com a situação, né? De lidar com as pessoas, mas que ela, sim, é possível, ela conseguiu o que ela quiser fazer, os sonhos dela que ela quiser atingir. Hoje, graças a Deus, a gente tem um pouco mais de informação. Está sendo bem divulgado esse assunto, tem bastante terapia, especialistas nessa área. Então, acredito que para o autista melhorou um pouco. Você não acredita? Você concorda comigo, Ana? Muito. Melhorou, certo? E aí, nessa fase dele com a comunidade na igreja, melhorou. Depois de um tempo, o pessoal foi conhecendo, foi entendendo quem era o Robert. E aí, o Robert... Eu estou vendo que ele está com a camiseta da UMADEB, que é a União das Mocidades da Assembleia de Deus, e ele faz parte desse grupo, certo? Certo. Você participa da UMADEB, Robert? Sim. E o que você mais gosta de fazer, Robert? Conta pra gente. Correr, tocar teclado, dirigir carro. Você gosta de dirigir carro? Mas por que você quer dirigir carro? Conta pra mim. A sua mamãe compartilhou uma coisa aqui com a gente, que você quer dirigir carro para levar ela em algum lugar. É isso, Ana? Você quer tirar a carta de motorista? Quero. Mas por quê? Para levar a mamãe na feira. Ele gosta de feira? O que tem na feira que você gosta? Pastel de frango. Você gosta de pastel? E no grupo da UMADEB, você gosta de cantar, de estar lá junto? Gosto. Você toca algum hino assim no teclado? Você toca teclado, certo? Certo. E você toca os louvores que os jovens ensaiam lá no seu teclado? Toco. E você ajuda no departamento lá? Da igreja? Toca para a igreja? Toco. Toca na igreja? Ele toca na igreja? Toca. Né? Que legal. Então ele faz parte lá. Faz. Ele conseguiu estar totalmente inteirado ali no grupo. Ele conseguiu ser uma pessoa assim, o nome dele, que ser conhecido mais do que nós até. Que legal! Então, todos aqueles medos da Ana lá no comecinho, que descobriu que o filho morreram lá. Foi diagnosticado, morreram lá. Porque não existe isso mesmo, né? Eu acredito muito que não existe isso. Meu filho, porque é terno, vai ter um futuro. Sim, né? O futuro vai ser o futuro que Deus está preparando para ele, não o que eu acho que vai ser ou que nada. Por isso que essa live, eu fiz questão de... Falei com o Geiso, que é um dos produtores, eu falei, não, essa live a gente tem que fazer sim, porque as pessoas ainda estão desinformadas sobre isso, não entendem, como você não entendia há anos atrás, por falta de informação. Então, exatamente. A TV AD Belém, a Rádio 88.7 tinha que levar isso ao público, tem que mostrar, levar informação relevante. A gente está aqui entrevistando a Ana, que é mãe do Robert, que é TEA, mas daqui a pouquinho a gente vai entrevistar uma psicopedagoga. Ela é especialista nessa questão do autismo. Inclusive, ela deu uma palestra aqui, ensinou numa palestra para líderes de departamento infantil. Olha que bacana.
como a igreja está se envolvendo, está legal. buscando conhecimento e passando esse conhecimento para os seus liderados. Ana, hoje o Robert tem 25 anos. Qual o nível de independência dele? Conte-nos um pouquinho do dia a dia dele. Hoje o Robert, eu estou trabalhando, né? Porque eu posso deixá-lo sozinho. Coisa que nunca aconteceu, eu nunca pude confiar em deixá-lo sozinho, né? Mas ele se desenvolveu, ele mostrou que eu podia confiar nele. E hoje eu posso vir trabalhar tranquilamente. Foi muito interessante o primeiro dia de trabalho, que eu tive que deixá-lo sozinho e falei para ele, que tem a comida, você vai esquentar, o que tiver que fritar, você vai fritar, e aí vim trabalhar. Aí, quando eu cheguei em casa... Ele fica sozinho? Fica. Que legal. Quando eu cheguei em casa, ele tinha pesquisado na internet. Como esquentar feijão. E achou, porque hoje na internet a gente acha tudo. E Ele esquentou o feijão certinho? Esquentou? Esquentei. Aonde você esquentou o feijão? Como que foi? Como que o YouTube te ensinou a esquentar o feijão? Você lembra? Na cozinha, no fogão. No fogão? Eu pensei que tinha sido no micro-ondas. Não, nós não Foi no tínhamos. fogão. Foi no fogão. Aí eu deixei umas linguiças para ele fritar, e aí ele fez. E você não ficou com medo dele se queimar? Se queimar? Não. Como ele já desceu aquela escada com 10 meses. Até parece que ele ia se queimar. Sim, Ele tem um amor ele próprio. Ele tem um cuidado. Muito grande. Tem. Que legal. Isso eu vejo muita independência nele. Ele toma banho sozinho, ele se cuida. Ele gosta de usar desodorante, andar perfumado. Gosta de andar perfumado, Robert? Gosto. E qual é o perfume que você mais gosta? Tem uma preferência? Jequiti. Jequiti. Ele gosta de tons mais doces, amadeirados. Ele não apresenta alergia nem nada. Não. Gosta de andar cheiroso. Que legal, Robert. Muito bom isso. Muito bom. Aninha, conta pra gente. Conta pra gente, não. Compartilha aí com todas as mamães que estão assistindo essa live, que está ouvindo também através do rádio 88.7, a DFM. Deixa um conselho para essas mães que acabou de descobrir, né? Deixa um conselho aí para aquela mãe que acabou de descobrir que seu filho é autista. O que eu tenho a dizer para as mães é assim: mãe, não se desespere, né? Não se desespere, não crie um futuro para o seu filho que é baseado na sua crença. Mergulhe nesse assunto, pesquise, ame seu filho, aceite, né? Entenda que Deus te escolheu, você foi escolhido, você é uma mãe especial, muito especial. Deus te deu um grande presente que você não imagina como isso será transformador na sua vida. Tão somente assim, encare isso, abrace isso, porque você tem capacidade, porque foi Deus que te escolheu para isso, e Deus vai te ajudar. Quando você se entristecer, quando você se sente fraqueza, se sentir incapaz, peça ajuda de Deus. Deus vai estar do seu lado. Ele não dá nada que a gente não possa carregar, nenhum fardo mais pesado que a gente possa carregar. Mas, acima de tudo, vai ser uma coisa muito maravilhosa na sua vida, porque vai te levar muito mais longe do que você pensava que você ia. Porque hoje, eu estou aqui. Olha que legal. Eu estou aqui como essa mãe que recebeu esse presente. É um anjo na nossa vida. Você vai amar muito seu filho. Você vai amar muito essa história. Então, não se entristeça, não fique para baixo com nada. Só encare, né? E seja feliz com isso, né? Sabendo que Deus te presenteou com o melhor. Tenha certeza disso. Ele é o melhor que Deus podia ter te dado. Que legal, muito obrigado, viu, Ana, por se dispor aqui a gravar esta live com a gente, contar um pouco das suas experiências, ter trazido o Robert aí para a gente conhecer. Você sempre falou do Robert, mas nunca tinha conhecido pessoalmente. Muito obrigado, Robert, por participar aqui dessa live com a gente. Não há de quê. Você está acompanhando a live especial
A gente está tratando hoje sobre o tema do autismo, desmistificando mitos e expondo verdades sobre este tema. Estamos de volta aqui a esta live especial, falando sobre autismo, desmistificando mitos e expondo verdades sobre este tema que está em alta. Porém, existem muitas inverdades, muitas dificuldades ainda em algumas pessoas a compreender exatamente o TEA, o autista e a sua família de modo geral. Eu estou aqui com a Sandra Santos, que ela é mais conhecida como a tia Sandrinha no começo da live. Falei que ela estaria aqui com a gente. E ela vai nos ajudar sobre esse tema, porque ela é professora de letras, pedagoga, psicopedagoga, neuropsicologia, fez neuropsicologia e fez pós em atendimento a dificuldades escolares e atua nessa área hoje. Ela também é especialista em autista, técnica em ABA, que aplica a análise do comportamento aplicada, cursando supervisão em ABA, certo? Isso mesmo. Atua na rede estadual como professora há mais de 20 anos. Também é escritora de 5 obras, que eu vou mostrar aqui. Todas as obras ela trouxe aqui, os seus livros, e a gente vai apresentar um a um aqui para você que tiver esse interesse. Fica aí nessa live, já compartilha com todo mundo, chama todo mundo para assistir. Para você que está assistindo aí depois da estreia, né, no dia que vai ao ar, compartilhe essa live, eu tenho certeza que você vai abençoar muitas vidas. E agora vamos para a entrevista aqui com a Sandra, que vai nos ajudar nesse tema. Não é isso mesmo, Sandra? Tudo bom com você? Tudo bem, graças a Deus. Que bom, Sandra. Vamos direto ao assunto. Olha, levantamentos recentes mostram que os casos de autismo estão subindo exponencialmente em todo o mundo. Essa elevação se deve apenas ao avanço da medicina e da conscientização ou existem outros fatores? É verdade que aumentou o número de crianças, né? Hoje está mais em evidência as crianças, mas nós temos adultos também. É que às vezes o vovô, o papai leva a criança, descobre que é autista e ele também passa e fala: nossa, eu também sou autista. O vovô? O vovô também. Então, assim, nós temos o diagnóstico também de adultos. O que acontece? Nós temos mais informação. A nossa sociedade está fazendo mais conscientização, nós temos mais informações, e isso tem alcançado todos os públicos. Automaticamente está acontecendo um diagnóstico, né, melhor, um diagnóstico mais apurado, e aí chega no resultado do autismo. A ciência, ela também tem aí melhorado, né? Nós temos aqui, eu trouxe para vocês verem, o DSM-5. O DSM-5 ele é um livro que trata dos transtornos mentais. E ele já está na 5ª edição. Então, não foi agora. Não. Então, se ele está na 5ª edição, ele já vem acontecendo há muito tempo. Acontece também que, muitas vezes, o autismo ele foi confundido com outros transtornos, né? Sim. Por exemplo, com a esquizofrenia. Então, hoje não. Hoje, mais cedo que a criança tiver, já de bebê, nós conseguimos diagnosticar se tem autismo, se é outra comorbidade, outro transtorno. E esse diagnóstico precoce faz uma diferença na vida? Com certeza. Da família e da criança? Com certeza faz a diferença. Por exemplo, conosco, eu também tenho um filho autista, nós demoramos chegar no diagnóstico, apesar de ele apresentar os comportamentos desde cedo. Mas o tempo foi passando, a gente achava que era coisa da nossa cabeça, sabe? E aí foi passando. Mas quanto mais cedo você leva a criança ao especialista, no médico, mais cedo se tem o diagnóstico e mais cedo se pode fazer as intervenções necessárias para que essa pessoa tenha as habilidades da vida diária, tenha as habilidades e consiga chegar perto de um adulto típico. Há pouco eu estive entrevistando aqui a Ana, que é mãe do Robert, que tem autismo, e ela relatou que com 2 meses ela percebeu essa diferença num bebê de 2 meses,
Porque ele olhava para as pessoas fixamente, assim, e ela já achou estranho ali. Esse diagnóstico, ele consegue ser bem precoce, assim? Ele consegue ser precoce com um bebê de 1 ano, com 2 anos. E com 3 e 4 anos, o médico ele pode dar um diagnóstico de autismo. O que acontece? Muitas vezes o médico ele não dá de imediato um diagnóstico de autismo. Não tem um exame de sangue que vai dizer ali que ele é autista. Não, o autismo ele não dá em exame de sangue, ele não dá em raio-x, ele não dá em tomografia. Né? Às vezes o médico pede algum exame para descartar outras possibilidades. Por exemplo, o síndrome de X frágil, que foi pedido para nós. O que acontece? Ele descarta as possibilidades, porque o autista ele é comportamental. Ele mostra no comportamento que ele entende muitas coisas diferentes de nós, pessoas típicas. Então, a gente começa observando. E eu sempre digo que a nossa palavra-chave é observação. Observar o comportamento da criança, se está dentro do que é esperado para aquela idade. Então, se eu tenho uma criança, por exemplo, de 4 anos, o que é esperado para uma criança de 4 anos? A falar as palavras, a beber um copo com água, a ir no banheiro. Então, eu preciso entender um pouco também do marco do desenvolvimento. Dentro do marco do desenvolvimento está especificado o que uma criança deve fazer mediante aquela idade. Se ela não consegue fazer mediante a idade que ela está, eu preciso prestar atenção e verificar o que está acontecendo com essa criança. Pode ser que aconteceu algum episódio com ela, pode ser que ela não teve oportunidade de aprender, pode ser que ela não conhece. Então, eu preciso fazer essa verificação. Você falou que tem um filho autista e você demorou a ter esse diagnóstico. Mais ou menos com que idade você conseguiu esse diagnóstico? Conseguiu perceber que havia algo de diferente. Como que é o nome dele? É o Lucas. O Lucas, isso. Que havia algo de diferente no Lucas. Isso, perceber, a gente até que percebeu, mas a gente esperou o tempo passar. O que a grande maioria das mães fazem. Vou esperar o tempo passar, não é isso? Isso. Vou esperar o ano que vem. Vou esperar ele ficar maiorzinho. É coisa da minha cabeça. E esse tempo que a gente espera passar é um prejuízo para a criança, porque a criança ela não se desenvolve, ela não tem a terapia que ela precisa ter. Eu lembro que minhas filhas bebês ainda, eu fazia atividades, né? Elas não tinham nenhum aninho de idade, mas eu dava questão sensorial, todas essas coisinhas assim, eu buscava na internet, pesquisava e aplicava nela. Então, a questão da sensorial, de ouvir, de perceber. E aí, na criança autista, eu tenho uma amiga que o filho dela foi diagnosticado depois dos 10 anos. Por quê? Até os 5 anos, o filho dela se comportava normal. Depois, ele passou a mudar o comportamento. Ele não dialogava mais, ele parou de falar. E aí ela foi percebendo, porque ela já tinha um primeiro filho autista. Né? E o menino já foi diagnosticado bem cedo. Esse outro, até então, parecia normal. Não tinha algum comportamento que fosse parecido com o do irmão. Mas depois dos 5 anos, aí ela percebeu. Ela falou, eu acho que o meu bebê também é autista. Eu vou levar ele para diagnóstico. Depois eu não conversei mais com ela, não consegui mais contato. Mas ela falou dessa suspeita. Depois de um tempo, eu falei com ela e ela realmente... Eu falei, ele fala inglês, ele tem 8 anos de idade, eu não ensinei nada. Aí eu falei, não, ele realmente é diferente, é especial. E aí foi onde ela entrou nesse diagnóstico. Acontece muito isso, né? Pode acontecer, sim. Acontece assim, por isso que a observação é importante, porque é normal uma criança de 8 anos falar inglês? Não, sem ninguém ensinar, sem ninguém a familiar. Ensinar. Então, não é. Então, é um ponto de atenção. Eu gosto sempre de usar esse termo também. Preste atenção nos pontos de atenção. O que está fora do que se é esperado é motivo de preocupação. Então, procura um médico, procura ajuda. Não é vergonha nenhuma nós procurarmos ajuda, porque existe também, meu Deus, que vergonha, né? Ter um filho autista. Muitas pessoas pensam dessa forma, mas a gente precisa mudar a nossa mentalidade. Nosso filho, uma criança autista, é um presente de Deus. Né? O nosso filho tem sido uma bênção na nossa vida e eu acredito que nem a irmã que estava aqui, né?
falando do Robert, também uma bênção na vida Sim. da família, né? Então, a gente precisa mudar a nossa mentalidade. No começo ela teve aquele susto, aquele preconceito, achou que estava tudo acabado, e no final das contas o filho se desenvolveu muito bem. Hoje se vira sozinho e ela conseguiu sair para trabalhar e tal. Então, assim, ela falou, aqueles medos morreram lá atrás. Isso por mesmo. falta de informação. Olha como é importante. Por falta de informação, isso mesmo. Certo. Existe, assim, você está falando sobre a gente observar. Existe alguns aspectos físicos, movimentos que a criança faz, que a gente já consegue perceber que já tem que já é uma criança até... Então, como eu disse, é comportamental. Então, eu preciso observar o comportamento da criança. Então, por exemplo, tem as estereotipias. Nem todo autista tem, mas a grande maioria tem. Então, ele faz movimentos, balança. Anda na pontinha dos pés. Eu já ouvi falar bastante sobre isso. Né? Então, na nossa igreja, às vezes as crianças andam na ponta de pés, a gente já fica prestando atenção. Sim. Né? Se não é. Aí você vai juntando essas características. Né? Porque às vezes a criança está brincando também, né? E porque tem um grau também, né? Exatamente. Tem os graus de autismo. Então, a gente tem que observar o que aquela criança faz no comportamento dela. Então, as pessoas cumprimentam, não respondem, é um ponto de atenção. Puxa vida, eu cumprimentei e ele não respondeu. Como diz o adolescente, ele está me dando fora. Né? Então, às vezes, é falta de educação. Exato. O que está acontecendo? Já vi adultos reagirem assim com crianças. Então, é falta de educação. Falou uma metáfora e ele não entendeu. Por exemplo, eu moro no final do mundo. O que é final do mundo? Então, às vezes, final do mundo pode ser um lugar muito longe. Não entende ironias também, né? Não entende ironias. Então, assim, tem uma lista muito grande de características e sinais que a mãezinha precisa observar para ver se tem. Mas a primeira coisa muito importante é essa daqui que eu vou falar para você, ó, que está escrito aqui, que são os critérios. Essas características e sinais, elas complementam os critérios. O primeiro critério, que diz aqui, na letra A, diz o seguinte: déficit persistente na comunicação social e na interação social em múltiplos contextos. Quer dizer, essa pessoa, eu vou falar pessoa, nem vou falar criança, porque nós temos vários jovens e adultos também autistas. Sim. Ela precisa ter um prejuízo na comunicação verbal e não verbal em múltiplos contextos. O que é múltiplos contextos? É na escola, é em casa, é no shopping, é no parque e é na igreja também. Então, na igreja, ele também vai apresentar esse prejuízo. Qual é o prejuízo? Comunicação social e interação social. Ele não consegue se comunicar. Não é não falar, porque às vezes a pessoa não fala, mas se comunica. Então, ele tem um prejuízo na comunicação. Ele não entende o que a outra pessoa fala, principalmente na igreja, porque a igreja é um ambiente onde tem muitas metáforas. A gente fala assim, o pastor fala assim, Jesus está aqui. E aí a criança fica procurando Jesus, porque ele acha que realmente Jesus está aqui. Verdade, eles então, são bem nosso literais. ambiente é muito... Tem muitas metáforas, então muitas vezes a criança ela não entende. Às vezes o pastor fala assim, olha na nave da igreja. Aí a criança fica esperando descer uma nave, né? Abrir o teto da igreja e esperar a nave aparecer, porque nave é nave espacial. Gente. Ele não vai entender que nave é o templo em si. Então, são coisas que a gente precisa observar. Outro ponto também importante é que ele tem um prejuízo para manter e compreender relacionamentos. Então, quando você vê, por exemplo, assim, os adolescentes conversando, o que você fez no final de semana? Eu saí, eu fui passear, eu fui visitar tal congregação. O autista, muitas vezes, ele não consegue manter esse papo, manter essa conversa. Para ele é muito difícil dar essa devolutiva, porque ele não tem repertório. Então, nós precisamos ensinar. Muitas vezes a gente fala assim, nossa, mas não sabe isso. Às vezes o óbvio é difícil para eles. Então, tudo a gente precisa ensinar. Conversar, dar uma devolutiva na conversa, perguntar assuntos, sabe? E a igreja é um ambiente muito legal, porque dá para a gente fazer isso. Dá para a gente fazer na escola dominical, dá para fazer no ensaio, envolver essa pessoa em todos os momentos que tem na igreja.
E fazer ali ela se Exatamente. reunir a esse grupo e participar com bastante intensidade ali com o grupo, certo? É certo. Aí, ó, déficit para desenvolver e manter, compreender. De novo. Desculpa, vai. Imagina. Déficit para desenvolver e manter e compreender relacionamentos, variando, por exemplo, de dificuldades em ajustar o comportamento para se adequar a contextos sociais diversos, a dificuldades em compartilhar brinquedas imaginativas. Por exemplo, uma habilidade que o autista, a grande maioria, né, não tem é imitar. E é uma coisa tão simples. Tem autista que não consegue imitar. Então, levanta a mão para cima, dá uma voltinha. E, às vezes, ele não consegue. Então, é ponto de atenção que a mamãe pode ter em casa para estar ajudando o seu filho, né? Eu costumo falar assim, quando você for no médico, você vai levar uma lista do que o seu filho sabe fazer, do que ele não sabe imitar, não entende metáforas, não sabe escovar os dentes, não sabe vestir a roupinha. Então, são coisas que a gente precisa estar preparado para ir no médico e já levar para o médico poder entender. Que o médico vai perguntar como que ele é em casa, como tem amigos, o que ele mais gosta, né? Como que é na escola, cadê o relatório da professora? E eu acho que é mais essa questão dele não observar, né, a pessoa, não manter um contato, ficar olhando os movimentos, também. Já mudar, assim, né? Se a pessoa olha para ele, ele já muda o olhar. Não Então, tem um olhar com qualidade. Isso, ele só olha assim, se perceber que você está tentando ensinar, olhando diretamente, eles já mudam o foco, Exatamente. né? Porque eles não conseguem lidar com isso. Então, a gente sempre tem que chamar o olhar para aquela atividade que a gente está propondo para a criança, para o jovem. A gente tem que sempre chamar o olhar. Porque, muitas vezes, se você parar para pensar, eu estou aqui conversando com você, então o meu olhar está em você. Mas, de repente, eu começo a pensar nas coisas que estão lá na minha casa. Puxa vida, chegar em casa, eu vou ter que fazer arroz, vou ter que fazer... Mas eu estou olhando para você, mas o meu olhar não tem qualidade. Isso é característica de TDAH. Tá aqui olhando para você, mas a cabeça está pensando em milhares de coisas. Então, eu preciso saber se esse olhar tem qualidade. Se não tem qualidade, eu preciso chamar ele para mim, né, a atenção dele para mim, para poder ajudá-lo na tarefa que ele vai fazer. Manter o olhar ali em você. Ele exato. pode estar olhando fixamente para você e não estar prestando atenção, é isso? É isso, exatamente. Mas não está focado. Isso acontece com o TDAH. Também. Tá dando aquela explicação, tá olhando fixamente, mas não entendeu nada Não do que entendeu você nada, falou. exatamente. Então, isso acontece com o autista também. Acontece também. Às vezes tem insistência nas mesmas coisas, né? Tem o mesmo, só quer comer o mesmo alimento, então precisa de ajuda, tem uma restrição alimentar. Então essa pessoa Quanto a textura, a textura, né, do alimento. Às vezes o sabor, às vezes o cheiro, às vezes a textura. Então tem vários detalhes, né? Eu tenho uma aluna, por exemplo, que ela não come gelatina e eu fiquei pensando, nossa, mas uma gelatina, porque a gelatina ela fica mole dentro da boca e dá ânsia de vômito. Olha só. Então, são pontos de atenção que a gente precisa tomar cuidado, né? Porque às vezes a tendência é falar assim, nossa, mas é um absurdo não comer isso. Mas para ele é muito difícil, porque faz parte da integração sensorial. O que é integração sensorial? Aqui na nossa cabecinha, eu gosto sempre de falar com palavras simples para as pessoas que estão em casa poderem entender. Tem uma parte que ela é responsável pelos 5 sentidos, né? A audição, o paladar, o olfato, o tato e a visão. No autista, isso é mais forte, é mais aguçado. Então, por exemplo, o barulho incomoda ele. Por isso que na igreja a gente dá uma sugestão de ter o abafador, porque às vezes dói tanto que chega a doer. É uma agressão física. Um valor muito... Um som muito alto, dói muito, que chega, né? Faz muito incômodo para ele, que chega a doer. Então, são pontos de atenção. Que já fica uma dica aí, um abafador já ajuda a mamãe ali com a sua criança, ou até mesmo adulto já. Exatamente. Outra coisa também, que nós sofremos e não sabíamos, o corte, nós cortávamos com a maquininha e ele chegava a vomitar. Ele começava a passar mal. E a gente não sabia por quê. Porque para nós é tão simples passar a maquininha na cabeça. E quando ele sabia que aquilo ia acontecer com ele,
dava um suador Ele nele, já criava começava, ansiedade. sabe, o estômago já ficava ruim e ele vomitava. Depois, né, quando ele ficou maior, que a gente perguntou o que acontecia quando você estava cortando o cabelo. Ele falou, mãe, chega a doer. Então, na hora que a maquininha passava, chegava a doer. Então, o que acontece? São pontos de atenção que a gente precisa ter e não menosprezar o sentimento dessa criança. Nós precisamos acreditar que, de fato, o que está acontecendo com ele está trazendo um prejuízo para ele. Porque a sensação que ele tem é dobrada ali, não é igual a gente sente, mas a gente suporta. Eles Exatamente. não. Como eles sentem mais, triplamente mais, não é isso? Aí chega a dor. Isso. Eu já ouvi relatos também de autista que não consegue ter esse contato, é muito difícil para ele. Isso. Então, parece que uma agressão ali. Eu sinto assim, Exatamente. eu sinto a aflição do autista que não quer ser abraçado e tal. Exatamente. Inclusive, eu assisti uma série que eu via o pai queria muito o abraço do filho. E ele falava, deixa eu te abraçar, por favor. Aí ele abraçava e ele ficava assim, ele, tá bom, chega, chega. Mas o filho querendo agradar o pai e o pai querendo o carinho do filho. Olha o desafio que é, né? Exatamente. Porque chega a ser uma dor física, mas é um carinho pra gente. É muito complexo, né? O universo. É difícil entender. E é por isso que nós temos muita dificuldade, às vezes, na igreja. Porque o que acontece? É essa pergunta que eu ia te fazer aqui, ó, porque você acha que as igrejas estão minimamente preparadas para receber essas crianças? Eu acho. Essas pessoas, né? Porque também temos adultos. Isso. Eu penso que ela está se preparando. Né, está começando, né, esse preparo, as pessoas estão pensando em palestras, as pessoas estão pensando em como fazer e como pedir ajuda. Estamos começando, porque na sociedade também não tinha tanta informação. Né? É agora que está tendo e agora que está chegando na igreja. E é muito importante que a igreja abra esse espaço para capacitar professores, para capacitar os líderes, para capacitar os pastores, né, os dirigentes de congregação. Então, abrir esse espaço na igreja, não só, por exemplo, um sábado de manhã, um sábado à tarde, mas alguém que possa falar sobre no culto público para atingir todas as pessoas, toda a membresia que está ali, entendeu? Porque é muito importante que todos saibam, as famílias de um modo geral. E o espaço físico mesmo precisa de algumas adaptações. Por exemplo, o abafador é uma das coisas que os pais ou até mesmo o autista adulto consegue, acredito que ele já tem isso com ele, né? De levar o abafador, mas uma mãe que não tem o conhecimento já tem esse elemento aí que pode ajudar, porque nas igrejas nós temos muita música, algumas igrejas não têm tratamento acústico, não tem o abafador da bateria, então acaba sendo intenso ali para um autista. Né? Então, eu tive uma experiência na nossa igreja, no nosso último congresso de crianças. São muitas crianças. Fora as crianças que gritam, que vibram. Exatamente. Nós tínhamos aproximadamente 800 crianças. O que acontece? Eu fiz um kit. Né? Que legal. Então, nesse kit continha o quê? O abafador disponível, a criança usa durante o culto e depois devolve, porque o abafador é da igreja e ele fica ali disponível para quem precisar. Eu deixei disponível o abafador, o cordão, né, do quebra-cabeça para identificar. E também eu coloquei uma prancha de comunicação. A prancha de comunicação é a comunicação alternativa. Quem está em casa pesquisa comunicação alternativa. Esse para mim é novo. Então, eu não tinha ouvido a comunicação alternativa são imagens daquilo que vai acontecer. Por exemplo, o que vai acontecer? Nós temos a liturgia do nosso culto, tem o louvor, tem os grupos, tem a palavra. E no culto com as crianças, o que vai acontecer? Então, eu peguei imagens do culto anterior, do ano retrasado, e fiz as imagens. A primeira parte, louvor, pego o desenho de uma criança cantando. A segunda parte, os grupos. A terceira parte, a contação da história. Tudo por imagem. Mas por que isso? Isso causa um conforto, né? Ele consegue entender melhor. No cérebro do autista existe uma parte que
ele aprende melhor com imagens. Você lembra do Covid? Sim. Que o governo ele disponibilizou no posto de saúde orientações de como lavar a mão. Tinha o desenho e tinha a frase. Tinha o desenho e tinha a frase. Certo. Você pegava, ia no posto, tinha o Covid. Pegava um ônibus, estava lá a orientação de lavar as mãos. Pegava o metrô, estava lá a orientação para lavar as mãos. É isso. Você vai colocar por imagens o passo a passo do que vai acontecer no culto. Ou outra tarefa, por exemplo, ir ao dentista. Ele nunca foi no dentista, então eu preciso avisá-lo previamente e eu faço passo a passo através de uma comunicação alternativa. Eu pego imagens do passo a passo do que vai acontecer no dentista, isso vai trazer para ele um bem-estar, vai deixar ele mais calmo, ele vai ficar mais tranquilo. Porque o autista ele tem muito isso de programar, saiu da rotina dele, Exatamente. ele já não consegue lidar com isso. Exatamente. Não é isso? Tem autista que chega a entrar numa crise, se saiu da rotina e ele não foi avisado previamente. Se você parar para pensar, até nós adultos, quando alguma Sim. coisa acontece que a gente não foi avisado, a gente fica meio bravinho, né? Fica. Entendeu? Principalmente na igreja. Por exemplo, o pastor não avisou que não vai ter culto. E os irmãos chegam. E aí, o que acontece? Puxa vida, o pastor não avisou. Verdade. Custava avisar. Tem rede social, tem WhatsApp. Essas coisas assim. Então, As crises são diferentes, então, né? A gente verbaliza, né? Grita ali. E o autista não, ele acaba refletindo diferente. Exatamente. Então, para nossas igrejas, segue a dica. Você pode montar um kit. O abafador, o cordão e uma prancha de comunicação. Muito a bom. comunicação alternativa para ele. Ele usa durante o culto e depois devolve para nos próximos cultos. Nunca deixe de trazer a sua criança autista para a igreja. Né? Não deixe. A gente sabe que é difícil, mas aos poucos você vai fazendo um treino com essa criança e ela vai se acostumando com o barulho, ela vai se acostumando com o espaço, com o número de pessoas. Então, tudo isso para o autista é muito difícil. O barulho, às vezes a claridade. A claridade, eu ia falar sobre isso. O número de pessoas dentro da igreja, né? Multidões, às vezes até o perfume de algum irmão pode incomodar ele. Então, são coisas que nós precisamos treinar. Aos pouquinhos, vai passar. Hoje, por exemplo, né, o Lucas tem 21, ele já se acostuma muito bem dentro da igreja, mas foi um treino. Ele levantava muitas vezes, e nossa igreja tem uma cultura, né, que não pode levantar durante o culto. Sim, é a questão da reverência, né? Aquela coisa toda. Então, assim, ele levantava muitas vezes, muitas vezes. Hoje, não. Hoje, ele já se levanta uma ou duas. Então, olha só. Mas ele está com 21 anos. Acontece também uma coisa muito importante, que as pessoas querem as coisas para ontem. Querem as coisas muito rápidas. Ensinou uma vez, já tem que aprender. E no autismo precisa persistência. Então, não vai ser na primeira, não vai ser na segunda. E a gente acha que eles não estão aprendendo, mas, de repente, eles nos surpreendem, Exatamente, né? isso mesmo. Com a às fala. vezes, rapidinho ele pode aprender e, às vezes, pode demorar, né? Mas o importante é você estar ali, na persistência, todos os domingos falando a mesma coisa, o mesmo comportamento, ensinando, incentivando, né? Dando um reforço quando ele conseguir fazer alguma coisa. Assim como Deus tem toda a paciência de ensinar a gente, fala de novo, e cuida de novo. É verdade. Nós também temos que ter paciência com os nossos TES aí, e incluir eles em todas as atividades, e não desistir e estar sempre ensinando, como você falou, assim como o pai nos ensina diariamente. Exatamente, isso mesmo. Irmã Sandra, olha, é um prazer enorme tê-la aqui. Mas antes, eu quero falar desses livros aqui, que a senhora é escritora, certo? Certo. E aí a gente tem algumas das obras dela aqui. Eu gostaria que você apresentasse para o nosso público, falasse um pouquinho de cada obra ali, da sua particularidade. Tá bom. Então, nós vamos começar por esse daqui. Ele é um pocket, é um livro de bolso. O título dele é Autista e Agora, porque foi a pergunta que eu fiz quando eu descobri o autismo no meu filho. Autista, e agora? Né? Então, porque eu não tinha o conhecimento e eu não tinha a informação que eu tenho hoje.
Porque, para mim, autista era o final do mundo. E você já era formada em pedagogia? Eu já era formada em letras, mas você sabe que a faculdade não prepara para isso, sim, né? Não prepara. Eu sendo professora da rede, eu nunca tinha ouvido falar sobre autismo. Eu vim saber sobre o autismo quando eu tive o meu filho. Não tive nenhuma aula, nenhum módulo, nada sobre inclusão na minha época, né? Eu me formei no ano de 2000, então não tem tanto tempo assim, né? E aí eu fiquei, meu Deus, o que eu vou fazer? Porque, para mim, ele não ia se desenvolver. Olha só, Você tá vendo? todo pensamento de uma mãe. Como o pensamento né? Nossa, eu vou ter um filho assim, ele não vai conseguir fazer as coisas. Como que eu vou fazer? Né? Então, não, você com terapia, com ajuda médica, né? Por isso que é importante você procurar um médico, uma equipe multidisciplinar, para ajudar a desenvolver. E eles vão ensinar você também a praticar em casa, não é só lá na clínica. Pratica em casa também, faz as atividades. As atividades é mais para os pais do que para Exatamente, isso mesmo, crianças, né? do que para as crianças. Então, pratica que a pessoa vai se desenvolver. Então, o livro, ele contém as minhas vivências, né, e individualidade. Lembrando que nada nos acontece por incidente, né? O Senhor tem um plano na nossa vida, dando-nos chance de conhecer e enriquecer, né? Conviver com o autista é outro mundo. Cada dia você se surpreende com uma coisa, né? Então, porque eles são... Do nada, eles aparecem com uma coisa. Nossa, você sabe isso? E eles estão se desenvolvendo e, em uma hora, aparece esse desenvolvimento para nós. Então, ele fala sobre as minhas vivências, né? O que você pode fazer, como que você tem um diagnóstico, né? Então, é um livro muito interessante. Se você não tem ninguém na sua família, você pode comprar, dá para uma pessoa de presente, né? Muito válido, né? Certo? Esse é um. Esse é seu de presente. Ai, obrigada. Aí tem esse daqui que é o meu xodó, que eu amo muito, que é a abelhinha Benita. A abelhinha, ela nasceu diferente, ela nasceu com bolinhas, em vez de listras. E ela encontrou muitas dificuldades na colmeia, né? Então, você também pode trabalhar esse livro nas escolas regulares, você pode trabalhar esse livro na escola dominical, você pode trabalhar esse livro no culto infantil. Agora, no mês de abril, né, que está mais em evidência, né, você pode fazer um culto, apresentar este livro, né, para as crianças, explicando para as crianças. Nós também temos esse livro aqui que você pode trabalhar a inclusão, né, de Mefibosete, explicar o que aconteceu com ele, que Deus não esquece das pessoas com deficiência. Deus, ele se lembra e ainda fez ele sentar na mesa do rei. Então, é uma história também muito interessante, adaptada. Tem esse daqui, que é a Joaninha Finite, que você pode trabalhar as emoções, tristeza, alegria, medo e raiva. Né? A Joaninha, ela vive as emoções primárias, é uma linguagem fácil para as crianças, os professores. Temos esse daqui também, que é sobre festa pagã, sobre o Halloween. Tem a orientação pedagógica para o professor, para o papai, tem a citação bíblica, tem a atividade e a história que você pode contar, né? No lugar do Halloween, nós não praticamos o Halloween. Você pode contar o dia da Reforma Protestante, Sim. que é o mesmo dia, né? E aí tira em evidência o dia do Halloween. E também temos o Carnaval, a história do Carnaval. Tem a orientação pedagógica para o professor ou para o pai. E essa história do Carnaval, ela é muito interessante, que é a história do Lucas. Do seu filho? Do meu filho, porque... Que legal. A escola pública, né? Sim, ela sempre incentiva as crianças... Por causa da questão cultural do Brasil para a questão e tudo. cultural, tudo. Ela incentiva a participar. E o Lucas queria participar do Carnaval. É colorido. Como toda criança, quer participar, tudo colorido, máscara, fantasias, né? Isso mesmo. Isso chamou a atenção dele, música, né? Aí ele, mamãe, quero participar do Carnaval. E aí a mamãe entrou com a orientação. Então, é importante também. Que legal, né? um livro muito importante para você, papai e mamãe, São aí, esses livros. Que os filhos sempre querem participar dessas festas, Então, né? E aí tem uma orientação. Às vezes o papai e a mamãe não sabem. Eu tenho que falar, não, como que eu faço? Então, vamos com a história, né? Exatamente. E aí a criança entende melhor o motivo de não participarmos de festa pagã.
Então, é verdade. Fica aí a dica desses livros preciosos aí para te ajudar a compreender o universo, tanto dessa questão da inclusão, porque a gente tem a história de Mefibosete, sobre a questão do autista, sobre como contar, não precisa dizer não bruscamente para uma criança. Você pode contar uma história, a tia Sandrinha está ensinando através desse livro aqui como contar essa história, como lidar com as emoções e muito mais. E eu amei aqui o meu presente. Aqui todo mundo sabe, eu sou suspeita, que eu gosto muito desse assunto. Que bom. Eu defendo muito. Inclusive, essa minha amiga que falou que o filho dela era autista. E eu falei, uau, você é especial. Conta para mim o que você faz. E aí ele falou que falava inglês e tal. Eu falei, sério? Cantou uma musiquinha para mim. Eu achei aquilo sensacional. Ele, 10 anos, falava como um mini adulto, sabe? Eu achei demais aquilo. Porque, para mim, um autista, ele sempre tem um talento ali que é fora do comum. E é isso que a gente tem que ali aproveitar e falar e divulgar. Você falou sobre o Lucas também tem um talento especial, certo? Isso, Lucas pinta quadros. Quem quiser dar uma olhadinha nos quadros dele, entra lá na nossa página, @tiasandrinha com TH, e dá uma olhadinha lá. Lá tem bastante conteúdo também sobre o autismo, né? A gente está trabalhando já há um tempo sobre isso, sempre colocando coisas necessárias, né, para o nosso dia a dia, porque a rede social, a gente tem que se policiar, não é verdade? Mas tem muita coisa boa também. Sim. Então, entra lá na nossa página, que tem bastante coisa legal, bastante coisa boa, né, da nossa vida diária, para inspirar você. Manda para um amigo, né? Às vezes a mãe está desanimada, né, achando que é o final do mundo, né? Sim. E às vezes a gente está aqui para inspirar outras pessoas a acreditar que o seu filho, ele foi chamado por Deus, né? Eu sempre falo, nossos filhos foram escolhidos pelo Senhor, não é aberração da natureza. O Senhor, ele fez eles com muito amor e carinho. E a gente trabalha em cima para desenvolver, e um dia, sem inspiração aí, quem sabe um pastor, né? Quem sabe ter uma profissão, um médico, um enfermeiro, né? Então a gente luta para isso. Sim, e aí está todo mundo se ajudando se ali. ajudando, né? Para Deus nada é impossível. Eu sempre falo que para Deus nada é impossível, e eu sou uma obra viva de Deus. Vou te contar. Conta pra gente. Agora eu vou querer saber. Eu fui desenganada pela medicina. Eu não poderia passar por aqui e não contar isso para você. Eu fui desenganada pela medicina. Um dia, o meu marido foi me visitar no hospital e ele não me reconheceu. Eu estava inchada, eu estava passando um processo de câncer. Ele foi conversar com o médico. O médico, eu perguntei assim para o médico, doutor, eu quero tanto ter um filho. Ele falou assim para mim, se você ficar viva, você tem que dar graças a Deus. Quem dirá ter um filho? Eu estava um dia internada no hospital e eu vi do lado esquerdo o leito indo embora, do lado direito também indo embora. Eu falei assim, meu Deus, o que está acontecendo aqui? As pessoas que estavam no mesmo quarto comigo faleceram e eu fiquei aqui para dar esse testemunho. Era câncer do quê? Eu tive um linfoma de Hodgkin, que é um câncer maligno, que para a medicina não tem cura. Mas Deus é um Deus de milagres, não é verdade? Já pensou? A gente ia ficar sem a tia Sandrinha, dando essas aulas tão importantes, edificando vidas. Aí o Senhor me curou, me levantou, e eu estou aqui para contar esse testemunho para você. Então, Deus é um Deus de milagre. O que existe de impossível para Deus? Exato. Nada. Então, eu fui desenganada pela medicina, mas Jesus me curou. Me deu uma família linda, né? Me deu o Lucas, meu esposo. Estamos aí há 25 anos casados. E tudo isso é para a honra e glória do nome do Senhor Jesus. E trabalhando na obra de Deus, aí, porque você vai nas igrejas, dá palestras sobre esse assunto, exatamente, certo? Como que faz para convidar a tia Sandrinha para estar aí na sua igreja? Então, me chama no WhatsApp, né? Posso falar o número? Pode falar. 11, código de São Paulo, né? 953735832. Me chama lá no Insta também, no direct. Estamos aqui à disposição para levar esse conhecimento para as famílias, para as igrejas, né? Que é tão necessário, né? Sim, muito importante. Você vai nas igrejas para falar sobre este tema. Ou a tia Sandrinha prega.
Para as crianças. Também, Prega, canta, também. ensina. Nós estamos aqui para servir o Senhor. O que a sua igreja necessitar, nós estamos aqui. Nós também pregamos em culto infantil. Que legal. Né? E também fazemos palestras sobre o autismo para levar essa conscientização nas igrejas, para as crianças, para os adultos, né? O que é tão necessário, né? Para desmitificar, né? Não foi Desmistificar. o que você falou. Tirar esse tabu, né? Esse preconceito que tem, né? Nós somos crentes, mas nós somos passíveis também de passar as lutas que os ímpios passam, não é verdade? Exatamente. Assim Ou como a palavra de Deus diz que neste mundo tereis aflições, né? Mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Então você não está sozinho, Jesus também está com você, assim como esteve comigo e está comigo. Eu ia pedir para você deixar uma mensagem para todas as mamães, mas eu acho que você já passou a mensagem. Já passei aí, a mensagem, através da sua cura, do seu milagre, e deixando uma mensagem no coração, confortando para todas as mamães acreditarem, né? Ficar firme no Senhor, porque todos nós somos filhos. Exatamente. É igual esse personagem aqui da Bíblia, Mefibosete. Ele passou por lutas, dificuldades, foi colocado numa cidade chamada Lodebar, desprezado pela sociedade, ninguém dava nada. Mas Deus fez Davi se lembrar dele. Então, se você acha que ninguém lembra de você, ninguém manda uma mensagem para você, no dia certo, no momento certo, o Senhor, Ele vai fazer alguém se lembrar de você. Amém? Amém. Muito obrigado, tia Sandrinha. Agradeço. Foi um prazer enorme conhecê-la. Amém. Né, desfrutar aí dos seus conhecimentos, ter dividido com a gente a sua história, o seu testemunho, a história do Lucas. E tem levado aí a palavra de Deus também a muitas vidas. Quero agradecer muito a sua participação aqui. Eu que agradeço o convite e estou aqui à disposição da nossa igreja. Para você que está acompanhando aí na TV AD Belém, na Rádio 88.7, essa live aqui, acredito que desmistificou aí a sua mente, abriu a sua mente, deu para entender um pouco mais. É claro que é um assunto que precisa de muitas lives para a gente compreender, porque é um desafio para todos nós, tanto para a sociedade quanto para os familiares, até mesmo para a medicina, né? Está evoluindo cada dia mais, mas procure se informar, procure entender e procure acolher tanto os familiares quanto os autistas, né? Que não são pessoas que são descartáveis ou que não entendem. Pelo contrário, elas são anjos nas nossas vidas, nos ensinam demais. E eu quero agradecer a sua audiência, você que está ouvindo aí também através do rádio. Que Deus abençoe a todos vocês e compartilhe essa live, hein? Eu conto com a sua ajuda para levar essa mensagem para muito mais pessoas, tá bom? Muito obrigada pela sua participação e fica ligado aqui na Rádio 88.7 e aqui também na TV AD Belém tem várias lives, vários assuntos que vão edificar a sua vida.